não vou convidar as crianças, depois posso falar. Você quer que fale com as crianças? Vou chamar as crianças, então, senão fica pouco tempo para eles, né? E nós temos muitas crianças, para a glória de Deus. Amém. Glória a Deus. Vou dar aqui para a irmã Jaque, para estar orando pelas crianças, tá, irmã Jaque? A paz, igreja. Senhor Deus, primeiramente, Pai, quero te louvar, te agradecer, Senhor, por cada criança que se encontra aqui. Deus, em nome de Jesus, venha abençoar elas, Pai, aonde elas estiver, que os teus anjos venham guardar, Senhor, em nome de Jesus. Pai, abençoa também cada tia, Senhor, que não só que se encontra aqui, mas que faz parte desse ministério, Pai. Bricântara nas tias, que venha capacitar a cada dia mais, Pai, dando a cada dia mais, Senhor, conhecimento para elas andarem, Pai, no caminho do bem. Eu te louvo e te agradeço por tudo, Pai, pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua graça, Pai. Em nome de Jesus eu te louvo e te agradeço. Amém. Quero convidar aqui a nossa irmã Val para estar dando um testemunho. Graça e paz, igreja. Amém. Eu vou dar um testemunho breve, né? Porque hoje de manhã no estudo Deus queimou no meu coração, né? E o irmão Tiago falou que a gente tem que testemunhar mesmo. Ele está lá. O que acontece com a gente, né? Então, irmão, é confirmação do Senhor. Aí eu falei, eu falo no estudo? Eu falei, não. Fala com a pastora. A pastora falou, pode ser à noite. Eu falei, amém, pastora, pode ser. Então, irmãos, a minha filha Maria Clara, ela acabou de ir para a escolinha. Eu venho lutando há muito tempo com o problema de adenoide com ela desde pequena, e era muito grave a adenoide dela. Ela já estava 90% a carne dela estava muito... Assim, à noite ela tinha muita dificuldade para dormir, irmãos. E toda noite eu acordava e falava, Senhor, o que eu vou fazer, né? Já tinha levado ela ao médico, ela ia operar na pandemia, não deu certo. Que veio a pandemia, tudo parou. E aí, levei ela no particular no começo do ano, em janeiro. Não gostei, assim, do atendimento do médico. Aí, o Espírito Santo falou no meu coração, não opera com esse médico. A gente ia pagar particular, porque a gente estava muito preocupado, porque ela não dormia mais. Aí, a pastora falou no estudo de novo hoje, mais uma confirmação que Deus nos leva nas pessoas certas, né? Eu acordei à noite... E eu sempre orava, porque ela sempre acordava à noite. E eu ficava muito preocupada, e ela se batia, não dormia. Aí eu falei, Senhor, eu preciso que minha filha opere, que acabe esse problema. E sempre, irmãos, eu acordava 3 horas da manhã, ficava ali orando. E aí teve um dia que o Senhor falou assim, vai lá no PSF e fala com tal pessoa. Eu falei, amém. Aí fui lá. Aí ele me encaminhou, falou assim, vai lá e leva o papel na Leda. Levei lá. E aí passou uns dias, eu falei assim, aí eu vou perguntar lá na Leda assim, e orando, pedindo para Deus para resolver o problema dela, né? E eu chegava a colocar a mão nela e falava, Senhor, o Senhor vai curar minha filha, em nome de Jesus. Eu falava para ele à noite, porque a gente tem que crer, irmão. E aí, no dia que eu ia mesmo lá falar com a Leda, a irmã do PSF mandou uma foto, falou, sua filha tem uma consulta lá no regional, com um otorrino. Eu falei, amém. E o laudo que eu tinha feito com o médico particular, eu não tinha conseguido esse laudo. E toda vez que eu ia buscar o laudo no particular, nunca estava pronto. E eu passei a semana inteira pedindo laudo no particular. Faltava 1 hora para a consulta, a moça mandou o laudo no meu celular. Eu falei, é Deus. Aí quando a doutora olhou, falou assim, ó, é grave, assim, tem que operar ela logo, né? Ela está sofrendo, todo dia corticoide, todo dia remédio, e já não estava mais fazendo efeito. Aí eu falei, amém. Aí a doutora olhou e falou assim, ó, então eu vou marcar a cirurgia dela, tá? Pra logo. Aí eu falei, tá bom, doutora. Ela falou assim, só que pra logo dia 31, era dia 8 de agosto. Eu falei, olha como Deus é bom. Lu sabe porque contei pra Lu na escola. E pra honra e glória do Senhor, a minha filha já fez a cirurgia. Ela tá tendo vida agora, ela dorme, porque eu não dormia com ela. Então assim, Deus é muito, muito bom. E assim,
Deus faz infinitas coisas. Não é só, eu sempre venho falando, pastora, eu tenho que contar porque Deus é muito bom na minha vida. Então, acho que hoje, nessa noite, tem alguém aqui que está pedindo algo para o Senhor. Mas o Senhor, irmãos, Ele atende. Tenham fé. Eu gostaria que os irmãos abrissem João 11, porque o Senhor ainda me deu uma palavra para passar para os irmãos, transmitir a mensagem. É João 11, do 20 ao 22. Se os irmãos puderem abrir, eu vou ler para os irmãos. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Temos que pedir em nome de Jesus, né? Porque tudo que a gente pede em nome de Jesus acontece, irmãos. E foi isso que Ele falou no meu coração: filha, no tempo certo, não é na sua hora, é na minha hora, e eu estou no controle. E eu sei que é o Senhor que está no controle da minha vida, da minha casa. Para chegar aqui hoje já não foi fácil, é luta. Mas o Senhor é o Senhor da minha vida. A minha vida está nas mãos dEle, a minha casa, meus filhos. Coloque tudo nas mãos dEle, porque Ele faz, irmãos. Eu tenho outros testemunhos, muitas coisas que o Senhor faz, e eu sei que Ele vai continuar fazendo, porque Ele é Deus, né? E não deixem de crer. Esse ano faz 10 anos que eu estou aqui, 6 anos que me batizei, e eu falo, eu sou uma nova criatura, com defeitos ainda, imperfeita, mas outra pessoa. E Deus transforma a vida da gente. E eu agradeço a Deus por ter encontrado Ele, por ter ouvido Jesus, e por caminhar com o Espírito Santo todos os dias, porque Ele caminha com a gente, Ele corrige. Qualquer coisa, no trabalho, em casa, Ele nos corrige. Então, persevere em oração, continue levantando pelas madrugadas, porque Ele nos ouve. Não desanimem, porque é Ele que está no controle de tudo. Amém? Deus abençoe a igreja. Amém. Amém? Quero convidar a pastora Aline para ministrar nessa noite. Amém. Continuar ministrando, né? Deus já tem falado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Graça e paz, igreja. Amém? Hoje eu vou tentar economizar na garganta aqui, que tá meio tempinho, né? Testemunho maravilhoso. Deus é o mesmo, irmãos. Deus é o mesmo Deus, todo-poderoso Deus. Quando a gente entender que não depende de nós, mas depende dEle. Quando a gente entender que todo o poder está na mão de Jesus, e caminharmos assim com essa fé, com essa perseverança, iremos viver milagres. Iremos nos deparar com milagres. Assim como nós estamos vivendo e ouvindo através dos testemunhos dos irmãos. O mesmo Deus que fez Adão e Eva, o mesmo Deus que fez os patriarcas, o mesmo Deus que levantou os profetas, Isaías, Jeremias, Ezequias, o mesmo Deus que enviou seu Filho Jesus, o mesmo Deus que ressuscitou o seu Filho Jesus, o mesmo Deus que prometeu que Ele ainda vai voltar para buscar uma igreja, é esse mesmo Deus que nós servimos. É esse Deus todo-poderoso, a qual nós servimos e estamos aqui diante dEle nessa noite. E Ele é maravilhoso. Grandes coisas tem feito o Senhor. Deus tem falado. Deixa a tua Bíblia, irmão, aberta no livro de 1 Pedro,
Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Deus tem falado desde o início, desde a oração, desde a ministração, desde a oferta, desde o testemunho. Nós ouvimos que somos cartas. Está na palavra de Deus registrada lá em Coríntios. Paulo disse: vós sois uma carta viva, escrita com o dedo de Deus. E uma carta, ela carrega uma mensagem. E uma carta, ela carrega uma informação. E nós, como cristãos, como servos de Deus, nós carregamos essa informação. Nós carregamos uma mensagem. E qual é a mensagem que temos carregado? Nós somos uma carta viva. Uma carta que carrega algo que foi escrito por Deus na minha e na sua vida. E essa carta hoje, nós como carta do Senhor, carregamos a mensagem. Essa mensagem que não mudou. Essa mensagem que é a mesma. Essa mensagem que foi proclamada há mais de 2000 anos atrás, através de Jesus. Ele veio, morreu, ressuscitou para nos dar salvação, nos libertar do pecado. É essa carta que carregamos. E nós, irmãos, muitas vezes não precisamos de holofotes, não precisamos de destaque para que a mensagem seja lida. Simplesmente no seu passo, no seu caminhar, no dia a dia, as pessoas têm lido essa carta em você. E isso, irmãos, é muito mais precioso do que destaque, do que holofote, do que movimento. É você ter a certeza que você carrega uma mensagem. Então vamos cuidar dessa mensagem que carregamos. Vamos preservar essa mensagem que carregamos. Vamos valorizar essa mensagem que carregamos. Que cada passo que a gente dá nessa terra é pensando. Cada decisão que a gente tomar é pensando: opa, eu carrego uma mensagem. Eu não posso fazer isso. Eu não posso ir por esse caminho porque eu tenho uma mensagem. Eu sou uma carta viva escrita por Deus. Eu sou um testemunho vivo escrito por Deus. Eu e você, se estamos aqui nessa noite, foi porque Deus nos trouxe aqui. Deus te trouxe aqui. Quem sabe você até hoje titubeou e duvidou. Será que eu vou no culto hoje? Mas você tomou a decisão, falou: não, eu vou. Eu não estou legal, mas eu vou. Você que está aqui nessa noite, Deus tem algo para mim e para a tua vida. Já está derramando sobre as nossas vidas, desde o início do culto. Ele está derramando sobre as nossas vidas a sua presença, a sua paz, o seu amor, a alegria do Espírito Santo em nós. Amém? Amados, essa mensagem de hoje é uma mensagem que está mais ou menos em 5, 6 meses pronta, engavetadinho em casa. E o Senhor até então não tinha me permitido. Não tinha chegado o momento. Aí, no culto de hoje, veio fortemente para que hoje seria o dia de falarmos sobre alguns aspectos da nossa vida cristã. Quem aqui é da enfermagem? Levanta a mão. Quem é da enfermagem? Pode levantar. Eu sei que enfermagem... Cadê? Carla, enfermeira. Quem estudou também, levanta a mão. Quem terminou lá, irmã Célia. Deus abençoe, terminou o curso. Temos aí umas 4, 5 pessoas aqui da enfermagem. Amém. Segura aí. Dá uma segurada. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 diz... Eu vou ler na versão, em outra versão aqui para os irmãos, tá? Cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Nessa versão, cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros.
administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Amém? Uma pequena introdução, irmãos. Existem talentos naturais, existem dons naturais e existem dons espirituais. O talento natural é uma aptidão. Por exemplo, nossos músicos, eles têm um talento natural de tocar os seus instrumentos. É algo que é adquirido com muito treinamento, o talento. Você nasce com uma predisposição para ser bom em algo, e você treina e você se torna bom naquilo. Você nasce com um dom para música, você nasce com aptidão para música, e você treina, estuda, e você se torna um bom músico. Mas dom natural é diferente. Dom é quando a pessoa nasce com ele. Diferente de talento, que é uma habilidade. O dom natural, que a pessoa nasce, que a gente fala que é inato. Por exemplo, dentro da música, do contexto musical, a gente tem um termo que a gente fala ouvido absoluto. Isso é um dom. Você saber que nota está tocando, olha. Dó, ré, mi, fá. Um ouvido absoluto, você saber cada nota que está sendo tocada. Nós compreendemos a harmonia como músicos, mas às vezes a gente não sabe em que campo harmônico está. Mas quem tem o ouvido absoluto sabe, ele entende, ele tem um dom natural. Mas diferente de dons espirituais, que é o nosso tema de hoje. Os dons espiritual, por outro lado, é dado pelo Espírito Santo à igreja de Jesus. Eu e você. Nós recebemos, através do Espírito Santo, dons espirituais. O dom natural, a pessoa nasce com ele. O dom espiritual, você recebe quando nasce de novo. Assim como o nosso irmão falou de Nicodemos, que é preciso nascer de novo. Quando nascemos de novo, através da água, através do sangue, através do Espírito, nós recebemos dons pelo Senhor Jesus. E quem sabe você tem dúvida. Mas será que eu tenho dom? Eu já desci as águas, eu já nasci de novo. Saiba que você tem dons. É que tem dons que se destacam mais, tem dons que se destacam menos. Não que seja mais ou menos importante, é que dá mais visibilidade, muitas vezes um tipo de dom, do que outro. Por exemplo, o dom de socorro, muitas vezes ninguém está vendo. A pessoa vai lá, socorre uma aqui, socorre outro ali, leva uma cesta básica aqui, ninguém sabe de nada. Mas é a melhor coisa quando vem a recompensa direto do céu, sem recompensa humana. É a melhor coisa que tem. Então são os dons. E o que me chama a atenção nesse versículo, irmãos, aqui nessa versão que eu trouxe, é que está escrito assim: cada um administre aos outros. Cada um administre. Por quê? Porque a responsabilidade de administrar o dom é individual. Sou eu que vou administrar. Ah, peraí, Aline, mas não é o Espírito Santo que vai administrar? Não, sou eu. O Espírito Santo te dá para você usar, mas quem administra é você. Que vai administrar na individualidade, para efeito coletivo, para ações coletivas. Devemos usar o dom que recebemos, não pensar no dom que o irmão recebeu. Você tem que valorizar o que Deus te deu, porque Ele já te deu. Não fique preocupado se o seu irmão está usando, deixando de usar, usando o certo ou usando o errado. Se preocupe com o seu dom, com a responsabilidade que Deus te deu. Esse dom. Seja de orar, seja de ensinar, seja de socorro, dom de fé, dom do amor, dom de línguas, dom de profecias, dom de interpretação de línguas, dom de maravilhas, dom de cura. E ainda 3 pontinhos. Se preocupe com aquilo que Deus te deu. Não se preocupe com o que deu Deus para o seu colega do lado. Não fique se desvalorizando
Não fique se inferiorizando, pois o que você tem muito valor para Deus. Pois o que você tem pode gerar transformação aonde você está. Pois o que você carrega, o dom que você carrega, pode gerar cura, pode gerar libertação, pode gerar salvação. Então o que você carrega é precioso, foi Deus que te deu. Pelo Espírito Santo é dada a palavra de sabedoria a outro. 1 Coríntios 12, versículo 7 e 11 diz: pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, e a outro a fé. Pelo mesmo Espírito, a outro dons de curar, pelo único Espírito, o outro poder para operar milagres, e outro profecia, e a outro discernimento do Espírito, e a outro variedade de línguas, e ainda outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribuiu individualmente a cada um como quer. A individualidade do que Deus te deu. Deus te deu algo. Você carrega um ou vários dons que o Senhor te deu. Essa individualidade é importante. Existe essa individualidade, ela traz uma responsabilidade para mim e para você. Quem vai responder por isso sou eu e sou você. Se eu estou usando ou não estou usando, eu vou dar conta diante de Deus. E não existe uma receita para cada um. A multiforme graça de Deus, ela se adapta a cada um de nós. A multiforme graça de Deus, ela vai agir de acordo com cada necessidade. É multiforme graça de Deus. Na tua vida, ela vai agir de uma forma, na necessidade que tem na tua vida de atuar. A execução desse dom que Deus te deu. Não queira comparar com o outro. Valorize quem você é. Valorize o que Deus te deu. Entenda a sua identidade. Entenda quem você é. Não existe uma fabricação de várias pessoinhas iguais, não. A multiforme graça de Deus atua de várias formas, com várias pessoas, com várias personalidades. Saiba se posicionar diante de Deus e diante das pessoas, sabendo quem você é, sabendo a mensagem que você carrega. E deixando-se ser usado por Deus, da forma que Deus quer te usar, da forma que Ele te ama, da forma que Ele te chamou, não como uma cópia. Não como sendo igual a alguém, querendo ser igual. Não. A gente admira as pessoas, isso faz parte. Mas queira ser você. Porque Deus te ama assim, do jeito que você é. Ah, mas eu quero ser igual fulano, que fulano ela pula. Fulano fala em línguas. Seja quem você é no reino de Deus. Deus quer usar você. Se você está aqui nessa noite, foi porque Deus te trouxe para ser usado do jeito que você é. Mas transformado pelo Espírito Santo. Então, glorifique a Deus porque Ele te chamou. Porque se você está aqui, foi porque Ele tem algo reservado para a tua vida e para a minha vida. Foi porque um dom Ele tem reservado para a tua vida. Use-o com muita sabedoria e com muita prudência. Então, fica a primeira lição. Quem administra os dons? E foi dado por quem? Pelo Espírito Santo. Mas quem administra são nós. Então, olha a responsabilidade que Deus dá para cada um de nós. É muita responsabilidade. Não vem uma força de repente sobre você para você fazer, não. Você carrega já. Não vai vir uma luz sobre sua cabeça para você ser usado em tal dom, não. Você já carrega. Já foi distribuído pelo Espírito Santo para a igreja do Senhor. Aí a segunda parte do versículo, aqui de 1 Pedro 4,10, ele fala assim, né, cada um administre aos outros o dom como o recebeu. Aqui a gente dá uma pausa para mais uma observação. Não podemos utilizar
os dons que recebemos, ou o dom do Espírito Santo, para nos beneficiar da forma que a gente, de uma forma não responsável. Porque o que a gente vê muito por aí, supostamente, na internet principalmente, supostos dons, supostas revelações, supostas atuações, que Deus é que sabe a veracidade disso. E muitas pessoas têm se corrompido com seu dom. Muitas pessoas começam certo. E aí você ouve, nossa, fulano caiu. Nossa, ciclano, pastor famoso. A cantora famosa agora é secular. Você tem um dom dado por Deus. Cuide desse dom. Porque o inimigo, ele quer inibir a atuação desse dom na tua vida. O inimigo, ele quer fazer com que desvirtue o objetivo desse dom na tua vida. E nós não podemos permitir isso como administradores desse dom que o Senhor nos deu como responsabilidade. E tomar muito cuidado com elogios que muitas vezes não vêm de Deus. Uma certa feita, Paulo estava numa cidade e uma menina com espírito de adivinhação seguiu ele e mais o companheiro dele ali naquela missão e ficava falando, olha, realmente eles carregam uma mensagem de Deus, olha, eles realmente são de Deus. E ficou dias assim, ela falando. A maioria deve conhecer essa passagem de Atos dos Apóstolos ali, capítulo 16. Aí até que isso chegou a incomodar Paulo. Mas espera aí, isso de maneira alguma trouxe uma soberba sobre o coração dele. Aí era um elogio, né? Ele podia, né? Estou sendo elogiado. Tal. Não, mas isso acendeu um alerta nele. Por isso que elogio é muito perigoso. É muito perigoso, porque a pessoa está às vezes com boa intenção elogiando, mas o coração de quem está sendo elogiado muitas vezes não está preparado para receber aquele elogio. Ele fala, ele repreende a menina. Está repreendido em nome de Jesus esse espírito de adivinhação. Pronto. Acabou o elogio. Então, é um exemplo para a nossa vida, a vida de Paulo. Em tomar cuidado com elogios por causa do seu dom, por causa daquilo que você faz. No seu local de trabalho, tome cuidado com quem bate nas suas costas e fale, você é muito legal. Eu te admiro muito. Se mantenha firme, agradeça, mas foque em Jesus. Porque tem coisas que vêm camufladas para a nossa vida, para desvirtuar a nossa fé, para encher o nosso coraçãozinho ali naquele momento de ego. Fui eu que fiz, deu certo porque eu estava ali. Se eu não tivesse ali, não tinha dado certo, por isso que deu certo. Aí a pessoa me elogiou, aí pronto. Tome cuidado. Vamos manter a humildade ativa no nosso coração. E não permitir que essa situação aconteça na nossa vida. E ser um bom administrador daquilo que Deus deu para cada um de nós. Aqui eu entro na última parte do versículo que fala, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Quando fala de multiforme graça, fala-se em adaptações. A graça de Deus, ela não vai se adaptar ao nosso pecado, mas ela vai se adaptar à necessidade da nossa vida. A multiforme graça de Deus. É como se fosse doses medicamentosas. Você precisa de tanto, você precisa de tanto. Agora chamo o pessoal da enfermagem aí para me matar de orgulho aqui. Quando a gente fala em medicamento, não acredito, né, irmão, que eu vim ouvir isso hoje. Quando a gente fala de medicamento, quando a gente está estudando lá, qual é a primeira coisa que vem na nossa cabeça? Os 9 certos, lembram? Ah, lembrou? É. E nessa noite eu quero fazer uma analogia com você aqui, para que a compreensão... Jesus gostava de falar de parábolas. Eu trago da minha vida profissional sempre algum exemplo, que o Espírito Santo nos leva a parafrasear. Esse dom que você carrega é como se fossem medicamentos.
Por que nós somos administradores desse dom? Porque você vai dosar isso. Você vai administrar isso. E dentro da enfermagem, quando a gente estuda sobre medicamentos, a gente vê que é algo de muita responsabilidade. Por isso que eu fiz o comparativo. Uma dose letal pode ser fatal. Pouca dose pode não fazer efeito. Existe a dose certa. Existe a medicação certa. Vou falar para você dos 9 certos, tá? Da enfermagem. Só para relembrar o pessoal aí para o concurso. Medicação certa, dose certa, hora certa, ação certa, paciente certo, via certa, registro certo, forma farmacêutica certa e monitoramento certo. Olha a responsabilidade de fazer uma dipirona em alguém que está doente. Você entender qual é a ação que ela vai fazer no organismo da pessoa e quais as reações podem acontecer. Não é uma responsabilidade? Tem gente que tem alergia de pirona, não tem? Parece uma medicação tão banal. Dipirona tem a R$1 na farmácia, não tem? Mas pode fazer um choque anafilático em alguém e levar à morte. E o que eu quero trazer à sua memória aqui hoje, uma reflexão. O que você carrega é um medicamento que Deus te deu. É um dom que é administrado por mim e por você. Então tem dose certa. Tem momento certo, tem pessoa certa. Sabe o que é isso? Usar com prudência, com sabedoria aquilo que Deus nos deu. Foi para isso que Deus me chamou e te chamou. Não é nada na loucurada, não vamos fazer, não vamos na correria. Não, peraí. Deus me chamou como bom dispenseiro. Vamos pensar. Vamos pedir orientação para o Espírito Santo, que foi o que me deu o dom. É assim que é para fazer, Espírito Santo? É essa dose, é essa pessoa, a hora é agora que eu preciso fazer? Isso me chamou a atenção. Nós temos o prescritor, que é o médico no hospital. Ele prescreve e a enfermagem vai lá e administra. O nosso prescritor, quem é? O Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus prescreve para você aí no seu coração. Olha, aquela pessoa está triste, você vai precisar dar um abraço nela depois do culto. E você vai lá na hora certa, com a dose certa, dá um abraço e exerce uma cura sobre a vida do seu irmão. O prescritor Espírito Santo, ele ministra em nossos corações. Ele motiva os nossos corações. Ele motiva o nosso pensamento para a atuação, para a administração desse dom. Então, entenda. Por que é importante isso? Porque nós temos família, nós temos lar, nós temos emprego. Nós precisamos dar conta de muita responsabilidade. Então, administre como bom dispenseiro do Senhor, como bom administrador, com sabedoria, priorizando o que precisa priorizar. Falamos sobre família hoje aqui. Falamos sobre priorização da família. Falamos aqui hoje que o inimigo está se levantando contra as famílias, de todas as formas possíveis. Está gravando, irmão, ou não? Glórias. Não, né? Esses dias eu fui participar de uma palestra na escola, como saúde. Irmãos do céu, como que está a escola, né? Misericórdia. Será que eu fui daquele jeito? Eu fiquei pensando. Ou hoje está pior? Olha, irmãos, oremos pelos nossos adolescentes. Oremos pelos nossos adolescentes. Não é fácil. Priorize a sua família. Cuide da sua casa. Faça como Noé, que salvou a sua família. Noé construiu uma arca. Não conseguiu salvar ninguém com a mensagem dele. Mas pregou Noé. Meu Deus, por anos a fio. Olha, vai vir o dilúvio. Olha, vocês vão morrer, gente. Nem com ameaça de morte salvou ninguém.
Ninguém nem com medo de morrer. Nunca tinha chovido na terra. Como é que uma pessoa em sã consciência vai pregar que vai vir um dilúvio e inundar a terra? Que pregação é essa? Louca? Ninguém acreditou. Mas a família dele foi lá e trabalhou com ele, ajudou ele a construir. E ele salvou toda a tua casa. Ele perdeu a humanidade inteira, irmãos. Olha, que tremendo. Ele perdeu a humanidade inteira da época. Todos morreram afogados. Mas a família dele continuou em pé. A família dele foi salva. Foi priorizada. Então priorize a sua família. Priorize a sua casa. Ensine o menino, a menina no caminho que deve andar. Ensine o menino aqui, a menina como deve cultuar. Olha, filha, eu falo com a Ana ali o tempo todo. Ela não para, mas agora é a hora da palavra, filha. Agora é a hora do louvor, a hora de adorar a Deus, filha. Olha, agora é a hora da oferta. Cada detalhe do culto eu tento falar para ela entender que aqui é um culto. Não é um lugar de lazer. Ela tem que entender. No começo eu dava o celular na mãozinha dela para ver ela ficar quieta. Até na hora da igreja aqui, aí isso me incomodou muito. Eu falei, não está certo isso. Aí tirei o celular dela, tirei o brinquedinho dela. Porque não é fácil para nós mães, às vezes, ficar cuidando da criança, eu entendo. Não é fácil, eles ficam para lá, ficam para cá, e vem. E o celular é uma coisa que ele fica quietinho, né? É mais fácil. É mais fácil. Mas às vezes o mais fácil não é o certo. Não é o correto. Aí eu tirei o celularzinho da mão dela. Falei, criança de 3 anos está querendo me mandar que quer ficar com o celular? Que isso? Não fica. Aí quando eu pego o celular só para ver a hora, na hora do culto, ela me repreende. Hoje ela me repreendeu ali. Eu peguei o celular, porque como o Enoque não está aqui, ele teve um compromisso. Um falecimento de um avô de um amigo, ele teve que dar um apoio. Até justifico para os irmãos. Eu fui pegar o celular para ver se tinha alguma mensagem dele, né? Ele está lá em registro, vai vir. Ele, mamãe, agora não é hora de celular. Não pode pegar celular no culto. Eu falei, meu Deus. Amém? Eu falei, tá certa, filha. Você tá certa. Me repreendeu ali. Achei lindo. Como que criança é? Ela lembra de tudo. Nunca vi uma coisa dessa. E aquilo que eu a repreendo, se eu fizer, ela me repreende. Se eu falar para ela que não pode bater no amiguinho e eu dar um tapinha no bumbum dela, mamãe não pode bater. É feio. É assim, Ana Luísa. Tenho aprendido muito com essa criança todos os dias. E é isso, irmãos. Prioriza a família, prioriza a sua casa. Há diferentes dons. Lá em 1 Coríntios 12. Tem um ventiladorzinho, irmãos, para nós? Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de mistérios, olha só. Mas o Senhor é o mesmo. Às vezes o mistério que o irmão tem não é o mistério que você tem. Às vezes o irmão é um irmão mais, né? Dá um sapateado, mas o seu não é esse mistério. Não queira ser parecido, queira ser original. Porque o seu original, Deus escolheu. Deus amou. Temos diferentes dons de acordo com a graça. Vamos lá em Romanos 12, 6, 8. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Olha só, mais um versículo para nos respaldar. Use-o na proporção da sua fé. Como que está a sua fé para usar esse dom? É nessa proporção que você vai administrar, que você vai usar. Não é porque alguém está pedindo para você fazer. Ah, mas Aline, você tem o dom disso, então você tem que fazer isso, porque você tem o dom. Não, é na proporção da minha fé. Eu sei quem eu sou. Eu sei o que Deus me chamou. Eu sei qual é o propósito da minha vida. E eu carrego isso com firmeza, com confiança, com fé do que Deus tem para a minha vida. Você tem que ter essa fé. Na proporção da sua fé.
Se é o de servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim, olha só, o dom de dar ânimo. Quantas pessoas têm esse dom e não valoriza? De animar o próximo. Enoque não tem esse dom, não. Enoque aprendeu a falar umas 2 palavras aí para ajudar, mas no começo ele batia a mão. É assim mesmo. Ia num velório para... Irmãos, nem conto para vocês o primeiro velório que ele fez. Olha, eu achei que ele nunca ia fazer um velório na vida. É desse jeito. Agora sai mais uma frasezinha aí. Deus vai consolar seu coração. Vamos, daqui o ano que vem vai mais um pouco aí. Nem está aqui, coitado. Tá lá? Eita! Ixi. Agora eu não entro em casa hoje, irmãos. Vou ficar para fora. Meu Deus, acho que eu fiquei vermelha agora. Chegou agora, meu amor? Faz tempo? Ixi. Ouviu tudo, então? Tem jeito? Eita. Faz parte, né? O dom do ânimo, né, meu amor? O dom de animar. Ele falou hoje, às vezes não precisa você falar nada, é só você estar calado e do lado da pessoa. Ele falou assim para mim hoje. Não precisa você falar nada, você fica do lado. Só está do lado, tipo assim, você está dizendo, estou aqui. Estou aqui, foi hoje que ele falou isso. Se é o dom de servir, sirva. Se é de dar ânimo, que assim faça. Que não é o dom dele, é outro dom. Se é o de contribuir, que contribua generosamente. Até contribuir generosamente é um dom. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Aí nós vamos lá para 1 Coríntios 14, 27 ao 32. Esse eu vou ler com vocês. Se porém alguém falar em línguas, devam falar 2, no máximo 3. Olha só, Paulo já colocando regras aqui. E alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Se vier uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro, pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas. Aqui eu vou dar uma pausa nesse versículo, que algumas pessoas interpretam erroneamente, falando que o espírito do profeta está sujeito aos profetas, achando que é o Espírito Santo. Não. O Espírito Santo não está sujeito a nós. Nós estamos sujeitos ao Espírito Santo. O que está sujeito a nós é o nosso próprio espírito. Ele está sujeito no sentido de que você controla o domínio próprio, fruto do Espírito Santo em nós. Você tem que ter domínio próprio sobre o teu espírito, sobre a tua alma e sobre o teu corpo. 32 já foi? Isso, amém. Ou seja, nesse contexto que Paulo falou, resumindo, ele falou assim, ó, seja organizado isso, gente. Organiza a casa. Porque às vezes uma revelação que o irmão teve, alguém precisa ouvir essa revelação. E eu me lembro quando eu era pequenininha, na igreja O Brasil para Cristo, lá em Eldorado. Às vezes se levantava o irmão na igreja, Eldorado lá, Xiririca. Às vezes se levantava alguém para profetizar e a igreja calava. Aí levantava alguém para falar, aí todo mundo. E sabe como que a gente ficava, irmãos? Com temor. Eu abaixava a cabeça já adolescente, assim, sentia algo tremendo, assim, abaixava a cabeça em respeito ao que Deus estava falando através de um vaso. E todo mundo ouvia.
Aí chega o momento de se alegrar, do Pentecoste, de dar glória a Deus, de pular, de sapatear. Mas o momento da profecia, nós temos que nos calar e ouvir. Por isso, quando Deus usa alguém para falar comigo, eu paro de orar na hora. E fico com o meu ouvido atento. Não é que eu não estou recebendo a profecia, não. Eu quero ouvir o que Deus está falando para mim. Então, eu vou me concentrar no ouvido aqui. Para ouvir o que Deus está falando. Então, quando Deus quer te usar, organize isso. Deus, muitas vezes nós, na nossa imaturidade, não sabemos a hora de falar, como falar. Na empolgação, na emoção, no momento, às vezes. Tenha calma. Vai ter a hora certa, vai ter o momento certo, vai ter a dose certa. E como eu falei, a dose tem que ser certa. É um medicamento para a igreja. Os dons é medicamento para a igreja. Dom de cura. Aqui é um hospital de Deus. Deus usa pessoas aqui. Deus tem usado pessoas aqui. Para falar, para pregar, para curar através do nome de Jesus. E fazer maravilhas neste lugar. Porque esse mesmo Deus que nós servimos. Seja dom natural, seja dom espiritual, seja talentos que você tenha, seja tudo para a glória de Deus. E na proporção correta, com prudência e com sabedoria. Eu quero ler aqui, irmãos, 1 Timóteo, capítulo 5 e 8. Estamos falando sobre família hoje também. Sobre missões. E na execução das missões, se você for a campo, onde você estiver, o seu dom vai entrar em ação. Vai ser usado por Deus. Olha aqui, irmãos. Se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente dos da sua própria família, negou a fé. E é pior que um descrente. Amém? Por isso que eu estou falando para você. Olha as prioridades. Saiba administrar o que Deus te deu. Cuide primeiro da sua casa. Primeiro é a sua família. Depois vem as outras coisas. Cuide, priorize. Existe uma frase que me incomoda muito quando eu escuto, porque eu não concordo com essa frase. Nesse momento eu estou dando a minha opinião também, tá? E você julgue a sua. A frase que a gente ouve assim: ah, mas quando fulano era do mundo, ele ia para balada, se acabava, pulava a noite inteira e vinha e tocava violão, né, Rayane? Tocava violão até amanhecer e acontecia, ia para baile, ia para show, e não tinha tempo ruim, e olha, era o tempo todo. Agora vem para a igreja e não quer fazer nada. Eu fico extremamente incomodada com essa frase. Como se a metodologia de Jesus fosse a mesma metodologia do diabo. Sabe o que o diabo fazia comigo e com você no mundo? Escravo do pecado. Você estava sobre um jugo do pecado. Você era tapete de Satanás. Ele fazia de você o que ele queria. E você estava cego no lamaçal. E aí ele estava feliz com isso. Porque você não tinha tempo nem para pensar em vir para a igreja de tão culpado que você estava. Mas aí vem Jesus e aparece na tua vida. E é diferente. Não é essa metodologia de fazer tudo a toda hora, mas agora Jesus olha, tomai sobre você o meu jugo que é suave, o meu fardo que é leve. Você não precisa provar nada para ninguém. Jesus já derramou o seu sangue na cruz para te dar liberdade do pecado. Agora você não vive mais sobre jugo. Você vive na liberdade de Cristo. Não sinta pressão por isso. Que a acusação de Satanás vai vir sobre o seu ouvido falando, mas você não fazia isso para mim? Então hoje o Senhor está trazendo uma paz no seu coração. Está sendo curado o seu coração hoje. Não se sinta pressionado ou pressionado em fazer algo. Porque no tempo certo, na hora certa, Deus vai te usar com o dom que Ele te deu. Sem a correria do mundo. Sem a metodologia do mundo e de Satanás, mas agora a metodologia de Cristo.
Se Ele quiser que você avance, você avança. Se Ele quiser que você espere, você espere. E no tempo certo Ele vai te usar da maneira que Ele quer te usar. Existem fases do vaso. Não é sempre que está sendo usado o vaso. Às vezes ele precisa ser refeito e ficar na prateleira, secando um bom tempo. Então cuidado com cobranças que vêm no seu ouvido, vozes. Satanás, ele quer te fazer infeliz. Ele quer que te ver frustrado na vida cristã. E não permita isso. Não permita. Não se sinta frustrado por não fazer algo. Mas se sinta privilegiado de estar sentado nesse banco, simplesmente. E tendo a certeza que é mais importante, que você está salvo em Cristo Jesus. A certeza da salvação, irmãos, isso ninguém pode tirar de você. Ninguém pode chegar em você e falar assim, eu vou tirar a salvação desse irmão, vou tirar a salvação dela. Ninguém pode, porque foi selado, foi derramado na cruz do Calvário. Não perca isso. Valorize isso, valorize a base, a estrutura. O que for que acontecer, o que Deus quiser te usar, Ele vai te usar, irmãos. Ele é Deus, Ele é poderoso, o domínio está sobre a mão dEle, a minha vida, a sua vida, está na mão do Senhor. Ele que controla todas as coisas, Ele é o dono da história, Ele é o dono da política, Ele é o dono do teu trabalho, Ele é o dono de tudo, do ouro e da prata. Não temas, não desanime e não se frustre, porque Deus, quando Ele quiser te usar, Ele vai te usar. Ele vai te usar. Então, cuidado com o que você bebe em palavras. O Senhor te convidou. Vinde a mim, você que está cansado e oprimido, que eu vos alivie. É alívio que é para você sentir. É para você sentir alívio, é para você sentir paz, é para você sentir alegria. Não é para sentir outra coisa no teu coração, a não ser isso. Porque Jesus está voltando, irmãos. Jesus está voltando. Os sinais da sua vinda já estão acontecendo. Jesus está voltando. E isso, irmãos, é muito sério. É muito sério. Quando a gente se depara com a parábola das 10 virgens, lá em Mateus 25, do 1 ao 13. 5 eram loucas e 5 eram prudentes. Se você for fazer essa comparação, 50% das virgens foi encontrar o noivo. A igreja vai ser tirada de dentro da igreja. A igreja vai ser tirada de dentro da igreja. A igreja vai ser tirada de dentro da igreja. Deus não tem prazer que nenhum se perca. Deus não quer que ninguém se perca. Mas a Bíblia é bem clara, irmãos. 5 encontraram o noivo e 5 não encontraram porque não estavam preparadas com seu azeite. E o que me chama a atenção foi que elas não dividiram o seu azeite. Parecia egoísta, mas por que ela não dividiu o azeite com as outras 5? Porque existe o não na vida cristã. Você não diz sim para tudo na sua vida. Porque, você é crente e vai dizer sim para tudo. Não. Se isso vai prejudicar a minha salvação, a minha visibilidade da minha lâmpada, se vai faltar o meu azeite para me encontrar com o meu noivo, se vai interferir no meu caráter, eu digo não. Não vou fornecer. Não vou dar. Não vou compartilhar com isso. Por isso que há prudência na utilização dos dons. Porque o diabo também tem estratégia de te cansar na batalha. De te fazer adoecer, de você ficar cansado com pessoas que são, muitas vezes, como sanguessugas na sua vida. Você não vê transformação na pessoa, mas a pessoa sempre pede oração. Você não vê uma mudança, mas a pessoa sempre quer te sugar de alguma forma.
Isso acontece? Acontece, irmãos. E nós precisamos alertar a igreja do Senhor Jesus. Porque você tem que executar aquilo que Deus te deu na hora certa, no momento certo. E com a pessoa certa. Investir naquilo que é certo, que o Espírito Santo te direcionou. Não ter dózinha no teu coração. Porque o diabo, ele se faz até de anjo de luz, a Bíblia diz. Ele se transforma num anjo de luz maravilhoso para enganar. Para dizer, ai, eu não estou... E a pessoa vem e fala com você e você parece que te suga. Então tome cuidado. Use aquilo que Deus te deu com muita sabedoria e com muita prudência. Se coloque em pé em nome de Jesus. Tem coisas que não podemos dar. Tem momentos que não é para executar o dom. Tem dose que precisa ser bem calculada. Existem doses medicinais que podem levar a pessoa a ter saúde, mas tem doses letais. E nessa noite, com essa palavra, irmãos, eu quero finalizar com uma oração para mim e para a sua vida. Tem um versículo que Paulo fala, olha, procure com zelo os melhores dons. De repente você pensa, mas uma palavra de domingo assim, né? Meio no perfil de ensino. Mas Deus me chamou para isso, irmãos, não adianta. Pode ser domingo, pode ser terça, pode ser de manhã, pode ser à tarde, vai ser da mesma forma, porque só se Deus quiser me tomar aqui, Ele me toma. Tranquilo. E nós vamos orar nessa noite. Você vai orar comigo e vai pedir para que o Senhor te dê o dom que a igreja precisa. Te dê o dom que você venha procurar os melhores dons com zelo. E vamos lembrar, irmãos, de Coríntios 13, que nós podemos ter todos os dons da terra, né? Eu já ouvi uma pessoa falar que tem todos os dons já. Falei, olha, poderoso. Todo poderoso. Dá até medo quando eu escuto essas coisas. Pode ter todos os dons, mas se não tiver amor, nada seria. Então, de todas essas coisas que permaneça o amor, que é o vínculo da perfeição, diz a palavra do Senhor. O teu amor a Deus acima de todas as coisas. Amar ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Amém? Se você tem uma enfermidade nessa noite, nós vamos orar por cura também nessa noite. Se você entrou aqui enfermo, dor de cabeça, seja qual for a sua enfermidade, coloque a mão sobre ela. Você, como ministro do Senhor, como servo de Deus, vai usar o nome de Jesus nessa noite com a tua fé. Não é com a minha, é com a tua fé. Se não puder colocar a mão na tua enfermidade, por ser alguma parte do corpo, coloca a mão no teu coração. Coloca a mão na tua enfermidade, coloca a mão no teu coração. Porque o Deus que nós estamos ouvindo desde o começo do culto, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Não há impossível para Ele, para que Ele possa agir. Ele é poderoso. E Deus já está ministrando neste momento sobre a minha e a tua vida. Pelo poder que há no nome de Jesus, a cura, a saúde. E também os dons espirituais sobre a minha e a tua vida. E o esclarecimento. O irmão falou uma palavra muito importante aqui também na abertura. Que a gente deve fazer as coisas com conhecimento. Uma frase. Com conhecimento, com entendimento. Então, com entendimento, nós vamos orar nessa noite, amém? Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui diante de Ti, Pai, diante da Tua santa e gloriosa palavra. Pai querido, a Tua palavra que é viva e eficaz, a Tua palavra, Pai, que vem geração, vai geração e ela permanece, Senhor, para sempre. Deus, a Tua palavra que é poderosa, Pai.
A tua palavra que nos traz o conhecimento de quem é Jesus. A tua palavra que nos traz conhecimento de quem é o Senhor em nossas vidas, ó Pai. Nós vamos pedir, Senhor, sobre a vida da tua igreja, Senhor, nessa noite, Pai. Que o Senhor derrame cura, que o Senhor derrame libertação sobre cada um, Pai. Se é vício, Pai, que o Senhor venha repreender agora em nome de Jesus todo vício de cigarro, de bebida, seja repreendido agora em nome de Jesus. Pai, toda dor na coluna, na cabeça, seja repreendida em nome de Jesus. Pelo poder que há no nome de Jesus, toda enfermidade, todo mal, seja repreendido em nome de Jesus. Toda dor na nuca agora sai em nome de Jesus. Pai, que derrama cura sobre os teus filhos aqui, Pai. Em nome de Jesus nós pedimos, ó Pai, porque tu és um Deus poderoso, o Deus que fez maravilhas e faz, ó Pai. Nós somos igreja do Senhor Jesus e nós cremos no poder do teu sangue, nós cremos no poder do teu nome, Jesus. Ó Deus, derrama os dons espirituais sobre a vida da tua igreja, Pai, conforme o teu Espírito Santo assim quer, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai querido, aqueles dons que são necessários, ó Deus, nesses últimos tempos aqui na terra, Pai, porque nós cremos na tua volta, Pai, e nós dizemos aqui, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nosso coração como noiva, Senhor, anseia em te conhecer, anseia em te encontrar, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, nos prepara como igreja, Senhor, nessa terra, Pai. Adorna, Senhor, as nossas vestes, limpa, purifica, Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, que venha santificar a tua igreja, a tua casa. Consagra a ti, Senhor, toda a nossa mente, nosso corpo, alma e espírito, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. É o que nós pedimos e agradecemos, Senhor, nessa noite. Em nome de Jesus, creia e saia curado. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Temos cantina ali, irmãos. Vamos colaborar com nossos irmãos do Ministério de Dança. Estenda suas mãos. Senhor Jesus, nós estamos aqui, Senhor, te agradecemos, ó Pai, por este culto, pela tua palavra, Deus. Que ela venha germinar em nossos corações, ó Pai, que ela venha brotar, Pai, e gerar frutos, ó Pai, em nossa casa, em nosso lar principalmente, Deus. Ó Deus, nos leva em paz aos nossos lares, nos conduzas, Pai amado, aonde quer que a gente vá após acabar este culto, esteja conosco, guardando e livrando de todo mal, Pai. Em nome de Jesus que nós pedimos e agradecemos. Que o amor de Deus, a graça, a consolação do Espírito Santo esteja com cada um, desde agora e para sempre. Amém.